Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, com o mundo do xadrez em destaque quinzenalmente. E começamos este Checkmate com o balanço de mais uma etapa do Portugal Chess Tour, edição de 2021-2022. A nona edição do Open de Vila Nova de Caparica, realizado no passado dia 20 de novembro, organizado pelo Clube Peões da Caparica, teve como vencedor deste torneio de partidas semi-rápidas o mestre internacional Rui Dameso, com o xadrezista dos Ferroviários do Barreiro a terminar com 8 pontos somados em 9 possíveis. A segunda posição pertenceu ao mestre internacional Stefan Lofner, do Clube de Xadrez de Montemoro Velho, também ele com 8 pontos, com o xadrezista Miguel Silva, mestre nacional da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, a terminar no terceiro posto com 7 pontos. Tiago Frutuoso, nosso convidado no anterior Checkmate, foi um dos xadrezistas participantes neste torneio, terminando na 69ª posição com 4 pontos e sendo o segundo melhor xadrezista sub-10 neste torneio organizado pelo Clube Peões da Caparica. Em destaque no mundo do xadrez esteve também o valonguense André Ventura Sousa, atual campeão nacional absoluto, com o mestre internacional a integrar a equipa representante da Universidade do Porto nos campeonatos nacionais universitários de partidas semi-rápidas. A competição decorreu no passado dia 23 de novembro, no Porto, e a equipa da Universidade do Porto venceu a competição ao somar 9 vitórias nos 9 confrontos e André Ventura Sousa juntou assim mais um título ao seu já extenso palmarés. O pódio desta competição coletiva teve no degrau mais alto a equipa da Universidade do Porto, onde se integrava André Ventura Sousa, terminando a Associação Académica da Universidade de Aveiro na segunda posição, e no terceiro posto ficou a equipa da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. No passado sábado, 20 de novembro, a secção de xadrez do Grupo Desportivo Nuno Alves organizou o primeiro torneio de xadrez da cidade de Faf nas instalações da Biblioteca Municipal da cidade. 6 rondas competitivas, com os xadrezistas a disporem em cada uma delas de 15 minutos sem qualquer incremento para vencerem o seu adversário. No final, Carlos Novaes, do Clube de Xadrez A2D, venceu este torneio com 5,5 pontos. A segunda posição foi para outro xadrezista do Clube de Xadrez A2D, o candidato a mestre Ivo Dias, com este a concluir a sua prestação com 5 pontos. Pedro Silva, do Vitória Sport Clube, com um pecúlio de 4,5 pontos, foi o terceiro classificado, completando assim o pódio deste primeiro torneio organizado por um dos mais novos clubes de xadrez do panorama nacional. Já este sábado, 27 de novembro, decorreu em Guimarães o primeiro torneio internacional de xadrez Francisco Agra, no Círculo de Arte e Recreio em Guimarães. O torneio de partidas semi-rápidas contou com 6 rondas, sendo vencedor o jovem da Escola de Xadrez do Porto, o Colégio Efanor, Miguel Cismeiro, com um total de 5 pontos. Na segunda posição ficou o grande mestre cubano Lelis Martínez, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, também ele com 5 pontos, e o jovem Pedro Silva, do Vitória Sport Clube, ocupou a terceira posição final, também ele com 5 pontos. O xadrez continua alvo de atenções na região do Tâmega e Sousa, com o município de Lousada a manter a aposta na iniciativa Geração Xadrez, onde, aos sábados de manhã, na Escola Básica de Cristelos, os jovens de todas as idades podem aprender e praticar xadrez de forma gratuita e em família. Já por Felgueiras, realiza-se esta segunda-feira o workshop Xadrez na Sala de Aula, módulo 1, entre as 18h30 e as 21h30, nas instalações das piscinas municipais de Felgueiras. Este é mais um momento de formação promovido pelo município de Felgueiras, contando com o apoio institucional da Associação de Xadrez do Porto e do Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos. O público-alvo desta iniciativa são os detentores de habilitação própria ou profissional para a docência, sendo a participação gratuita, mas antes há uma inscrição obrigatória, realizada através do formulário online disponibilizado pelo município. E começaram na passada sexta-feira os embates pelo título de campeão mundial absoluto, envolvendo Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. Carlsen é atual campeão mundial e, mantendo a coroa desde 2013, enfrenta um dos xadrezistas com mais talento nos tabuleiros e o qual tem um pecúlio positivo perante o atual campeão mundial absoluto. As partidas decorrem nas instalações da Expo Dubai 2020 e podem ser acompanhadas através dos diferentes sites que acompanham o mundo do xadrez, e aqui no Novo Canal iremos também dar nota do avançar desta competição. No xadrez passo a passo de hoje, 2 situações referentes a movimentos específicos do peão.
O primeiro, o avanço do peão 2 casas no seu movimento de saída da casa de partida. Em qualquer altura do jogo, e não havendo aqui qualquer desrespeito pelas leis do jogo, o peão, encontrando-se na casa de partida, pode avançar 1 ou 2 casas. Neste caso, o peão posicionado em B7 irá avançar 2 casas para a casa B5. Irá ficar paralelo ao peão branco posicionado na casa A5 e isso irá dar às peças brancas a possibilidade de efetuarem mata em 1 e, neste caso, efetuando um outro movimento específico do peão que surge na resposta ao avanço de 2 casas por parte de um peão adversário, que é a captura na passagem. O peão preto avançou para a casa B6 e depois para a casa B5, avançou 2 casas, e no lance de resposta, os peões brancos, neste caso o peão posicionado paralelo, neste caso ao peão preto, o peão da casa A5, irá avançar 1 casa na diagonal, o peão preto posicionado em B5 irá desaparecer, e neste caso o peão branco jogou para a casa B6, efetuou cheque, que neste caso é um checkmate, dado que não pode haver qualquer captura das peças brancas que estão a colocar o rei preto em cheque e também não pode haver, neste caso, uma situação de fuga. Assim, alcançamos checkmate no tabuleiro, vencendo a partida e também vamos avançar e aprender passo a passo no tabuleiro. Voltamos aqui ao Checkmate, no novo canal, para a entrevista com Vítor Rodrigues. Ele é o responsável pela secção de xadrez do Grupo Desportivo Nuno Álvares. É um recente clube que inicia também agora a sua atividade no xadrez e vem-nos falar um pouco deste projeto. Além disso, é também um amante do xadrez e pai de 2 jovens xadrezistas. Vítor, agradeço o facto de estar aqui no novo canal e no Checkmate para falarmos sobre xadrez. E começávamos exatamente por aí. Como é que surgiu esta ideia de também agora o Grupo Desportivo Nuno Álvares passar a ter uma secção de xadrez e entrar nesta modalidade? Bem, primeiro queria agradecer o convite para estar aqui presente. Só queria ratificar aqui um pequeno detalhe, que eu sou pai de 3 xadrezistas, e não de 2, são 3. Ainda bem, temos ainda mais um hábito xadrezista. E lá em casa todos jogamos xadrez. A ideia de trazer o xadrez para FAF surge da ideia de trazer eventos turísticos a FAF. Essa é que foi a primeira razão para pensarmos em fazermos xadrez em FAF. A ideia surge durante a pandemia. Durante a pandemia também tivemos muito tempo a pensar. E uma das coisas que poderia ser interessante para a FAF era ter eventos de xadrez. Mas não só, obviamente. Nós pensámos no xadrez em 3 vertentes. Na vertente formação, dar formação de xadrez, dar oportunidade às pessoas, às crianças e às pessoas em geral, os fafenses, para poderem jogar xadrez. Quisermos também, como lhe tinha dito, trazermos eventos de xadrez para a FAF, trazermos pessoas para a FAF, passarem fins de semana em FAF, passarem semanas inteiras em FAF a jogar xadrez. E também a vertente de competição, obviamente, que queremos formar os jovens e trazê-los para a competição de xadrez. Essas foram as principais linhas e os 3 principais interesses em termos de xadrez em FAF. E com isso associámos-nos. A forma de o trazer e de realizar as coisas, de realizar uma secção de xadrez, um clube de xadrez, foi falarmos com o grupo Nuno Álvares, que é um grupo que já tinha 12 modalidades, e nós propusemos fazer uma secção de xadrez dentro do clube Nuno Álvares, do grupo Nuno Álvares, que tem imensas modalidades, e fomos muito bem aceitos. Deram-nos as condições para isso, e em termos de equipamento até ficaram admirados que o xadrez não necessita assim de tão grandes investimentos como outras modalidades. E arrancámos. E, portanto, convencer toda a estrutura de que o xadrez era uma boa aposta não foi difícil? Não foi difícil. As pessoas estavam muito receptivas. Na verdade, muita gente em FAF já joga xadrez em casa. Ou já jogou, ou já tem experiência. Ou percebe o próprio Vítor referiu que em casa há alguns xadrezistas. 3 jovens e um 4º jovem também que está aqui. Sim, e até a minha mulher também joga xadrez. Eu com os meus filhos estou sempre interligado, estou sempre a jogar xadrez com eles, online. Eles estão a estudar fora
E nós estamos sempre em partidas. Estamos sempre com uma partida de xadrez. Às vezes, para saber se eles estão bem ou não, eu vou ver, ok, já jogaram. E é porque está tudo bem. E, portanto, e interrompendo aqui a nossa conversa que damos sobre Nuno Álvares, mas aproveitando a deixa, o xadrez também é um desporto para a família. É uma atividade que pode ser praticada em família, como o Vítor está aqui a referir, sem necessidade de ser um desporto de competição puro e duro. Sim, eu acho que é um desporto de família. Eu, quando era jovem, muito jovem, também jogava xadrez em casa com o meu pai e com os meus irmãos. Toda a gente jogava xadrez lá em casa. Nunca ninguém foi para a competição, digamos assim. Para ter uma ideia, o meu pai lançou-me esse gosto pelo xadrez, mas ele achava que as jogadas tinham que ser todas pensadas na hora. Não havia cá estudos de xadrez, nem jogadas planeadas. Era o peão de rei, uma casinha para a frente, e a partir dali desenvolvia-se o jogo. Sem estudos, era tudo um bocadinho espontâneo. Depois os meus filhos, foram eles de iniciativa. Eles já sabiam jogar xadrez aos 5 anos, aos 4 anos, e eles é que escolheram a opção na escola de xadrez. E eu ainda os provoquei e perguntei-lhes se eles não queriam antes jogar futebol como toda a gente. E eles responderam-me que não queriam ser iguais a toda a gente. Não era por isso, não era por... queriam mesmo fazer xadrez. E estive no mundo do xadrez com eles, na competição. No xadrez escolar também, mas principalmente na competição, muitos anos. Porque são 3 filhos e todos eles estavam em fases diferentes. E acompanhei-os muito e vivi um bocadinho o mundo do xadrez. E eu, na verdade, nunca fiz competição, eu mesmo, mas gosto muito de xadrez e gosto das histórias de xadrez. Eu gosto e leio alguma coisa sobre a história do xadrez e coisas muito interessantes sobre os grandes jogadores Da modalidade ao longo da história e depois também percebo que são pessoas muito especiais e têm formas de estar na vida de formas muito especiais, muito diferentes. E gosto dessas histórias de xadrez. Também me dedico muito a isso. E filmes sobre xadrez, filmes com xadrez e até a análise que os especialistas fazem aos filmes que não tem nada a ver com xadrez, mas que aparece um tabuleiro de xadrez. E acho muito curioso porque está tudo analisado. Já tudo escalpelizado. E essa paixão levou então depois, agora, a apresentar a ideia ao Grupo Desportivo Nuno Álvares. Foi bem aceito? Foi muito bem aceito. Receberam muito bem, deram umas condições. O Grupo Nuno Álvares tem muito boas condições para a prática do xadrez e de outras modalidades. Abriram as portas e iniciámos em abril, maio. Em maio, no final de maio, já estávamos com uma pequena turma de xadrez, já estávamos a fazer formação, estávamos ali a sair da pandemia, mas já conseguimos fazer umas aulas de xadrez. Digamos do zero, começámos do zero com alguns miúdos, algumas crianças, também apareceram alguns adultos, vieram-nos conhecer, vieram às nossas aulas para nos conhecer, para conhecer como é que nós estávamos a trabalhar. Inicialmente estava a pensar muito, eu estava mais focado em fazer formação para a competição, mas muito rapidamente também cheguei à conclusão que temos que começar a incutir o gosto do xadrez de uma forma mais leve. E então o nosso grupo de trabalho, temos lá 2 professores de xadrez e estão a fazer um trabalho, digamos, básico, ensinar o movimento das peças, muito devagarinho, com muita calma. E os nossos alunos, quando chegamos ali a julho, estávamos a pensar em ir de férias, então, vieram-nos pedir para continuarmos mais um bocadinho. Não queriam ir de férias. E eu isso acho que isso já foi um grande sucesso. Já foi uma partida ganha. Foi uma partida ganha. Quer dizer, os alunos virem-nos pedir para não irmos de férias, para continuarmos mais um bocadinho. Foi uma grande... Foi um sintoma de que eles estavam mesmo a gostar do que estavam a fazer. E estavam a gostar das aulas. Temos tido ninguém falta às aulas, também é muito curioso. Não há faltas, aparecem todos. Portanto, o xadrez há sempre aquela ideia, e perdoando a interrupção, há sempre a ideia que o xadrez pode não ser tão atrativo para os jovens, mas aquilo que o Vítor está a testar é que, efetivamente, os jovens gostam e estão presentes e querem continuar. É importante também ver esse reconhecimento por parte dos seus alunos, dos jovens que praticam, para o próprio clube e também para o Vítor, enquanto mentor do projeto.
Sim, é muito gratificante perceber que estão a gostar das aulas, que estão a gostar do nosso trabalho. Mas vai passo a passo, não é? Somos pouquinhos ainda, mas estamos com ideias de podermos ter mais alunos agora ao longo deste ano e cativar mais E, gente. entretanto, o grupo desportivo no Nalvas, a secção de xadrez, que tem aí já representada na sua Sim. camisola, também já participou em provas oficiais, já, portanto, falou da vertente de formação, mas, entretanto, também já estão em provas oficiais, em campeonatos distritais, em campeonatos nacionais, e já lá iremos também. Organizaram recentemente um torneio de xadrez na cidade de Faf. Exatamente. Logo que nós, na primeira semana, não tivemos muito tempo para preparar as coisas, mas na primeira semana conseguimos participar no distrital. Neste caso, distrital de Braga. Distrital de Braga, claro. E conseguimos logo um segundo lugar, porque trouxemos já na primeira semana de funcionamento, digamos assim, trouxemos uma primeira medalha. Um bom auspício para o futuro. Foi o Luís, conseguiu o segundo lugar em sub-20 e já deu o que falar um bocadinho em Faf. Quer dizer, um clube recém-formado, na primeira semana, sem grande preparação, não teve muito tempo para se preparar para o distrital, mas conseguiu logo o segundo lugar, pronto, foi muito bom. E deu o que falar. E nós para aparecermos em Faf e para sermos vistos e ouvidos, não há nada como um resultado, logo, no início. É também importante essa divulgação para a comunidade daquilo que os clubes vão alcançando. Aqui no Novo Canal nós fazemos também esse trabalho, tentar levar um pouco do xadrez que acontece um pouco por todo o país e a nível mundial, mas também aqui na região. E, portanto, daremos nota. E depois estiveram também nos recentes campeonatos nacionais que ocorreram em Felgueiras, se não me engano. Sim, tivemos a participação estivemos em Felgueiras. E tivemos também em Famalicão, no Internacional de Famalicão. Um importante torneio, marcante mesmo daquilo que é a atividade nacional, que já é com uma longa tradição, organizada e muito bem por Mário Oliveira. Exatamente, foram 2 torneios também importantes para nós, não conseguimos grandes resultados, mas esses de facto precisavam de muita mais preparação. Tivemos lá nossos 2 atletas, o Luís e o João, mas eles precisavam, eles já estiveram, já há muitos anos que não faziam xadrez, mas deram que falar um bocadinho também, e nós divulgámos bastante até os resultados deles e a participação deles em Faf. Lá está, para aparecermos um bocadinho, para tentarmos cativar mais gente ali no nosso meio. E foi bastante importante também participar e aparecer. E depois quisemos fazer um primeiro torneio Cidade de Faf, que era esse um dos nossos grandes objetivos, era começarmos a fazer os nossos torneios, os nossos eventos e trazermos pessoas a Faf, para conhecerem Faf, para jogarem xadrez em Faf, à moda de Faf, ou como quiserem. E qual foi a receptividade das entidades para levarem esse torneio, esse evento, à prática? Nós tivemos o apoio da Câmara Municipal, que nos deu o espaço da Biblioteca Municipal, também um excelente espaço muito tranquilo para fazer xadrez. Foram muito receptivos. Falámos também com o Turismo de Faf e tentaram também publicitar um bocadinho do que era o turismo em Faf aos nossos visitantes. A quem visitou, a quem foi ao torneio, teve alguma informação turística sobre Faf, que é esse um dos grandes nossos objetivos. É divulgar Faf, trazer turistas a Faf. Mas fizemos um torneio não federado. Com isso, tentámos captar as pessoas ali de Faf, que elas percebessem que havia um torneio, que podiam vir e que podiam participar. E claro, mas com isso trouxemos menos participantes. Tivemos 20 e poucos participantes no nosso torneio. Nesse aspecto veio pouca gente de fora, porque era um campeonato que não contava, era um torneio que não contava para ela, mas tivemos os clubes da região e pessoas da região, dirigentes, que vieram participar e outros vieram só para nos conhecerem, para saberem o que é que nós estávamos a fazer em Faf, como é que funcionávamos. Foi uma primeira experiência, também para nós. Para mim, pessoalmente, nunca tinha organizado nenhum torneio.
Já tinha estado em muitos torneios durante muitos anos, mas nunca tinha participado. Também foi uma boa experiência. E agora já estamos a pensar no segundo torneio de Cidade de Faf. Portanto, uma experiência que correu bem. E eu acho que correu bem. Claro que podíamos ter tido mais pessoas a participar, mas correu bem. Correu bem, desenrolou-se normalmente, não houve nenhum precalço especial durante o torneio, portanto foi muito bom. Foi uma boa experiência para nós. Portanto, já estamos a pensar num segundo torneio para o próximo ano. E queremos que ele seja maior e mais bem organizado e com outra dimensão. E o grupo Nuno Álvares, no dia seguinte ao torneio, veio-nos propor que fizéssemos uma coisa com uma dimensão maior, que reservássemos já umas datas para o próximo ano para fazer um torneio. Também gostaram. Eles mesmo, o presidente do Nuno Álvares, gostou do torneio, da iniciativa, da organização, achou as coisas muito agradáveis e acha que as coisas podem crescer, podem melhorar e podemos fazer mais e melhor. E com certeza que no próximo ano vamos fazer mais e melhor. E tem falado muito aí na questão do xadrez ser uma atividade que serve de alavanca turística e de promoção turística dos territórios. Muitas vezes há a vertente só do xadrez enquanto desporto, importantíssima, e competição. Essa é uma vertente que normalmente não costuma ser muito associada. Acha que o xadrez pode efetivamente funcionar como uma alavanca turística e de promoção territorial para qualquer território, e muitas vezes aqueles que estão fora das principais rotas turísticas? Com certeza. E pela minha experiência, eu tive a sorte de estar com a Seleção Nacional aqui já há alguns anos em Moreck, na Áustria. E Moreck é uma aldeia, uma cidade muito pequenina, e juntou lá alguns milhares de pessoas. Eu também lá estive uma semana inteira, numa cidade, uma aldeia muito pequenina, muito mais pequena do que Faf. E conseguiram reunir ali milhares de pessoas. E por que não fazer a mesma coisa em Faf? Replicar. Nós temos que... Eu vejo as coisas assim, acho que devemos replicar aquilo que achamos os bons projetos. E Moreck, na Áustria, é um excelente projeto. E já é uma tradição. Foi durante muitos anos uma tradição muito grande de reunir e fazer lá um campeonato da União Europeia. E por que não fazê-lo em Faf, um dia mais tarde? Temos é que evoluir, estamos num ponto zero, já fizemos o primeiro passo e talvez seja um caminho trazer uma grande competição à Faf, por exemplo, por que não? Podemos começar pelos campeonatos distritais, nacionais e depois tentar fazer qualquer coisa internacionalmente. É uma questão de haver vontade e haver alguém que o faça. É só isso, porque em Moreck foi a mesma coisa. Com certeza que numa certa data não havia nada em Moreck, não havia jogo nenhum em Moreck, não havia nenhum campeonato em Moreck e a partir de um certo momento apareceu, realizou-se, teve apoios para isso e conseguiram. E é uma referência europeia. Falando em apoios, além do grupo desportivo Nuno Álvares, que está e bem, eu reparo que no seu equipamento, perfeitamente identificável com o xadrez, tem também aí alguns parceiros. Foi fácil convencer estes parceiros a associarem-se ao xadrez? Muitas vezes os clubes falam da dificuldade que é arranjar apoio económico, apoio financeiro para poderem promover a atividade. Não é cara em nível de material, mas depois existem deslocações e tudo mais. Foi fácil convencê-los da mais-valia de se associarem ao xadrez? Sim, foi simples. Temos o apoio da Casa de Penedo, que tem interesses turísticos, é uma empresa que tem trazido muitos turistas a Faf, tem todo o interesse em que Faf seja mais conhecido, mais divulgado. A Associação Montelongo Serras de Faf foi a base de partida para este projeto, foi através da Associação Montelongo Serras de Faf que surgiu a ideia, porque tem uma componente também turística, de tentar organizar todos os restaurantes, os pontos de interesse turísticos, os hotéis, os alojamentos locais, está a fazer esse trabalho. Também tivemos o apoio deles e da Medifaf também, uma empresa de medicina dentária em Faf, também teve interesse em estar connosco. Mas o nosso grande patrocinador é a Casa de Penedo,
Portanto, com eles, eles querem centralizar, digamos assim, o turismo em Faf. Querem que as pessoas vão a Faf com o objetivo de verem a Casa de Penedo e depois vão fazer outras coisas. Vão almoçar, vão jantar, vão dormir, vão comprar artesanato, depois tudo ali à volta disso. Por isso eles têm muito interesse em desenvolver o turismo em Faf. E nesse sentido, o xadrez pode funcionar também como essa tal alavanca. É da sua visão e da sua experiência profissional fora do xadrez, mas que pode trazer para o xadrez. Acha que os territórios fora dos grandes centros podem beneficiar com a organização e a promoção do xadrez? Sim, com certeza. O meu grande exemplo é mesmo, como já falei um bocadinho, Moreque. Uma aldeiazinha junto à Eslovénia, mesmo na fronteira, com campos à volta de milho e tal, e consegue juntar ali muita gente. E nós em Faf queremos replicar essa boa ideia. Quando há uma boa ideia, não temos medo de dizer, vamos copiar a ideia deles, vamos fazer melhor. Vamos pegar na ideia deles e torná-la mais apetecível, melhor. Mas demora o seu tempo, então as coisas não se fazem de um dia para o outro. E por falar em tempo, aproveitando a deixa, o nosso também está quase no fim. Duas questões. A primeira, o xadrez sei que está presente em algumas escolas de Faf, portanto os alunos nas escolas podem já ter um primeiro contacto. Além desse contacto na escola, tem agora o grupo desportivo no Nalvos. Em que momentos é que eles podem, ao longo da semana ou ao fim de semana, em que momentos é que eles podem ir até ao grupo no Nalvos, praticar, aprender e evoluírem na modalidade? Nós temos as nossas aulas aos sábados, de manhã, das 10 às 11, pelo menos para já estamos a funcionar assim. E quem quiser pode aparecer no Nalvos, sala 15, eles mandar, e estamos lá, temos lá todas as condições para os receberem para virem jogar connosco. Já agora também, e curiosamente, no nosso torneio apareceu um professor de uma escola secundária de Faf que veio ver só o torneio e está muito entusiasmado em também trazer o xadrez para a escola dele. Criar ali uma dinâmica de xadrez na escola. Já há uma outra escola, que é o Carlos Teixeira, já tem uma turmazinha de xadrez também, pequenina também. Portanto, quantos mais agentes tivermos de xadrez em Faf, melhor. Melhor para todos. E ainda bem. E uma última questão. Está a decorrer o Campeonato do Mundo entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. Qual é a sua perspectiva para quem sairá vencedor? O Carlsen, atual campeão mundial e desde 2013 no topo da hierarquia, ou o seu opositor e candidato agora à coroa máxima do xadrez mundial? Eu não contava com uma pergunta tão difícil. Mas eles para já empataram, então, não é? Estão empatados. A minha turminha está a seguir o Campeonato do Mundo. Mas se calhar o campeão vai se manter o mesmo. Mas isso, prognósticos estão no final do jogo. Essa pergunta é muito difícil mesmo. Daí também ser a pergunta final. Muito obrigado, Vítor, por ter vindo aqui para nos falar um pouco sobre o xadrez que está em Faf, fora da nossa região, mas bem perto, porque muito chegar a Faf aqui na região do Douro, Tâmega e Sousa também é relativamente fácil. Esperemos que continuem e tenham ainda mais sucessos. E assim que nos acompanha aqui no Checkmate, no novo canal, deixamos o convite para quinzenalmente acompanhar tudo aquilo que se passa no mundo do xadrez. Novo canal, sempre novão, sempre seu.